Muito bem, já tá virando rotina agora esse quadro do canal onde eu respondo as perguntas que vocês me mandaram no Instagram. Dessa vez foi no dia 7 de outubro, quinta-feira, e eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira e vocês estão assistindo no domingo de manhã cedo. Então, vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois bem, antes de responder as perguntas, como sempre foram muitas, muito obrigado. Eu vou tentar responder o máximo aqui que eu puder, sempre de forma muito objetiva e direta. Mas eu queria renovar o convite que eu tenho feito nos últimos vídeos para a próxima temporada do Urrich Connection, que vai ao ar do dia 18 a 21 de outubro. E vão ser 3 conversas muito especiais com convidados que ainda não apareceram aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. E até para convencê-los a deixar o seu cadastro, que está aqui o link na descrição do vídeo, eu vou rodar esse teaser da próxima temporada do Urrich Connection, então vamos lá. Muitos tentaram, mas é impossível dominar os ciclos de mercado. Depois do pico da pandemia, muitas economias deram sinais de retomada. Mas a que preço? Os bancos centrais não desligaram até agora as suas impressoras de dinheiro. Vemos países com dívidas impagáveis e sistemas financeiros extremamente frágeis. Qual será o fim de tudo isso? A resposta você verá do dia 18 a 21 de outubro, na segunda temporada do Urrich Connection. Inscreva-se! Ficou bem bacana aí o teaser, espero que vocês tenham gostado. Então vamos às perguntas. Como sempre, eu vou lendo elas aqui na hora e vou respondendo. Acho que quanto mais natural for, sem pensar antes de elaborar a pergunta, acho que melhor sai a resposta. Então vamos lá. A primeira de todas aqui foi até uma provocação que eu recebi, perguntando por que no Twitter eu sou tigrão e no YouTube eu sou tchutchuca, ou que eu pareço mais tchutchuca no YouTube. Então vamos lá, porque pode ter algo de verdade nisso. Eu até comentei no meu Twitter recentemente sobre como as redes sociais, em especial o Twitter, acabam fazendo com que as pessoas percam um pouco da civilidade. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas perdem as boas maneiras, não sabem falar, a gente faz um tweet, alguém já chega comentando, entrando de sola, quase xingando a pessoa. E é uma atitude que normalmente ninguém tem quando está de frente para a pessoa ou em algum estabelecimento, seja numa empresa, num café, enfim. Você não chega assim com maus modos, sendo ríspido e grosseiro. Você questiona, pergunta, mas tem algum tipo de civilidade. E nas redes sociais a gente acaba tendo muito menos essa civilidade. Eu mesmo sou culpado disso, acho que às vezes o Twitter, por ser muito rápido, a gente acaba tweetando sem pensar, ou pensa já tweet e deveria pensar um pouco, será que vale a pena escrever isso? Que depois que está escrito, tá na internet, não volta jamais. Então, se você escrever alguma coisa e for para a internet em qualquer formato, jamais será esquecido. Tenham isso sempre em mente. E acontece, então, no Twitter a gente acaba sendo, talvez, mais ríspido às vezes e direto e com menos civilidade do que seria adequado. Esse é um ponto. O outro é que o Twitter é apenas escrito, 280 caracteres, e muitas vezes a forma que a gente escreve não é a forma que a pessoa está interpretando, ou que ela está lendo. Você não consegue entender muito o tom, se a pessoa falou de bom humor, de mau humor, rindo, séria, com raiva. Às vezes é difícil capturar isso apenas lendo um tweet. Então também tem essa dificuldade. O que me traz ao ponto que no YouTube, estou eu aqui, de frente para a câmera, falando para vocês. Então é claro que eu tenho muito mais cuidado, deveria ter também no Twitter, mas aqui eu tenho muito mais cuidado, porque, enfim, quero falar com boas palavras, com uma boa eloquência e com bons modos, com educação, como eu falaria com familiares meus, com meus pais, com amigos, com irmãos, com esposa, como deveria ser sempre. Mas, como eu digo, nas redes sociais, às vezes a gente acaba perdendo um pouco dos bons modos e da civilidade. Não deveríamos, mas é um exercício. A verdade é que eu digo, os humanos, nós ainda não aprendemos a lidar corretamente com redes sociais, em todos os aspectos. Tempo de uso, intensidade, enfim, mas aprenderemos.
Vamos lá, próxima pergunta aqui do Heiko Van Delden, perguntando aqui sobre, bem interessante, que eu tenho falado sobre energia nuclear. Então, essa é a pergunta, vamos lá. Você tem defendido a energia nuclear pelas razões já compreendidas, ok. Mas, primeiro, por que o Brasil não as usa em sua plenitude, Angra 1, 2 e 3? E quanto à segurança, você não as considera um grau de risco à segurança elevado? A Alemanha fechou por conta disso, depois das últimas tragédias na China. Por isso, não seria melhor direcionar os esforços para os avanços tecnológicos para as outras energias como solar e eólicas? Vamos lá, primeiro, sobre o Brasil, eu confesso que eu nem sei dizer quais as razões históricas pelas quais o Brasil não aproveita tanto a energia nuclear. Eu sei que o setor é bastante estatizado, então não há uma liberdade de atuação dentro desse setor no Brasil. Esse é um ponto, mas eu confesso que eu não tenho tanta informação sobre o setor nuclear no Brasil. Com relação à segurança, tem várias questões dentro disso. Primeiro, é impressionante como o próprio acidente de Chernobyl, que sim foi uma catástrofe, mas há tanta desinformação sobre a dimensão dessa catástrofe, a começar pela quantidade de mortes. Tenho certeza que muita gente aqui assistiu ao documentário da HBO, Chernobyl, que é fantástico, mas, sinceramente, tá cheio de fake news nesse documentário. Porque ou os eventos ali estão exageradamente retratados, ou o que eles reportam de mortes devido ao acidente não é correto. E eu assisti a um podcast muito bacana do Marcelo Lopes, que para mim é a principal referência quando se fala em energia nuclear, com a Jerry Thomas, que é uma pesquisadora britânica, que era uma grande crítica de energia nuclear e que foi para Chernobyl para fazer a sua pesquisa e para comprovar e dizer para todo mundo, a energia nuclear é muito perigosa, temos que erradicar a energia nuclear da face da Terra. E ela foi lá para estudar e comprovar a sua tese. E ela, depois de estudar, ver os registros, entender o que estava acontecendo, entender a quantidade de mortes que aconteceu no acidente, que não chegou nem a 50 pessoas no acidente, depois de entender a incidência de câncer nas pessoas da região desde que aconteceu o acidente até agora, ela concluiu que era tudo o contrário. Tudo que tinham dito em termos de insegurança e de risco, de perigo da energia nuclear, não era o que tinha acontecido. E ela acabou se tornando uma grande defensora e ativista de energia nuclear. Assista essa entrevista, Jerry Thomas, com o Marcelo Lopes. Tem no podcast da L2 Capital. Então, esse é um ponto. Até uma curiosidade, que também isso não aparece na série de Chernobyl. Depois que houve o acidente, se não me engano foi 86, o ano do acidente, eu não sei se eram 3 ou 4 reatores, um deles acabou derretendo, onde teve o acidente, mas os outros se mantiveram em operação por mais vários anos depois do acidente. Ou seja, a usina nuclear de Chernobyl, depois do acidente, seguiu fornecendo energia elétrica para a região. E ninguém sabe disso, acham que houve acidente e ela foi desligada da noite para o dia, e não é verdade. Mas enfim, esse é um ponto. Fukushima, que é outro também foco de muitos mitos e desinformação, que foi no tsunami no Japão em 2011, que era uma usina nuclear ali na costa, acabou sendo atingida pelas ondas, não foi um acidente nuclear, ela foi atingida pelas ondas, e houve um esforço enorme de evacuação da cidade. Mas na usina, o acidente causado pela onda, pelo tsunami, não houve nenhuma morte. As mortes aconteceram durante o processo de evacuação, que nada tinha a ver com a usina, e que muita gente critica hoje que era até desnecessário ter sido feita essa evacuação. Então há alguns mitos importantes. Eu diria que a questão remanescente de segurança, e que também, devido a todas as leituras que eu tenho feito nesses últimos meses, é a questão dos resíduos, porque se utiliza urânio como combustível principal nos reatores nucleares, mas isso gera um resíduo depois e esse resíduo precisa ser guardado. Ele não pode ser simplesmente descartado na rua porque é um resíduo radioativo. E a forma como ele é guardado hoje em dia, eles colocam em compartimentos concretados, em enterro, enfim. Não vou explicar todo o processo, até porque eu não sou tão especialista nisso, estou aprendendo. Mas de tudo que eu li a respeito,
essa parte de como armazenar os resíduos tampouco é um problema. E realmente, o nível de segurança dos reatores nucleares hoje são, para todos, são impressionantes. E se compara a quantidade de mortes em usinas termais movidas a carvão, ou a óleo, a gás, entre outras, é incomparável com relação a usinas nucleares. Então, são muito mais seguras e houve muito menos mortes devido às usinas nucleares. É o melhor, digamos, histórico de segurança, são as usinas nucleares. Mas vamos lá, porque eu estou me enrolando demais aqui, vamos lá. A outra pergunta dele aqui que está importante, onde a Alemanha fechou por conta disso. Pois então, tem um forte movimento para banir até mesmo, ou proibir a energia nuclear em vários países, em boa parte por conta de desconhecimento, desinformação e também por pressão dos ambientalistas, porque aqueles que eu digo que são mais alarmistas, que dizem que a energia nuclear é um problema para o meio ambiente, quando não é. E aqui vem ao ponto da última pergunta aqui do Raico, sobre energia solar e eólica, que o problema da energia solar e eólica, assim, são vários. Primeiro, sim, são fontes renováveis e nada poluentes, mas em termos de poluição, o que tem a menor emissão, ou zero emissão de carbono, e é mais seguro e mais limpo ainda, é justamente energia nuclear. Porque para a fabricação das pás eólicas, fabricação dos painéis solares, para eletrificar e conectar todos os painéis solares e todo o espaço, o terreno, assim, o espaço de terra que ocupa uma fazenda de painéis solares ou de turbinas eólicas, é muita área que precisa ser utilizada para gerar uma fração do que geraria uma usina nuclear. E todo esse processo de fabricação então, dos painéis solares e pás eólicas e tudo isso também demanda muitos recursos e muitas commodities, inclusive. Então o processo de fabricação disso, digamos que não é tão ESG assim. Também tem o seu processo, a sua emissão de carbono, a fabricação dos painéis solares. E aí depois tem um problema também de o descarte dos painéis solares, porque eles não têm o mesmo tempo de vida que tem uma usina nuclear. Recentemente, por exemplo, eu li a notícia de que os reatores nucleares na França tiveram a sua vida estendida, com algumas manutenções. Em geral era de 25 a 30, 40 anos e foram estendidos para 60 anos. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Então o tempo de vida de uma usina nuclear é muito maior do que um painel solar. E o que se faz depois com os painéis solares? A gente nem sabe ainda o problema do descarte dos painéis solares quando eles chegarem, quando esse problema chegar. Então isso aguarde, porque não é tão simples assim e o processo todo de fabricação, uso e descarte não é tão ESG. Se a gente colocasse tudo na conta, talvez a emissão de carbono total de painéis solares e turbinas eólicas não fosse tão inferior assim a outras formas de energia. Certamente é superior à energia nuclear, a emissão de carbono. Mas esse é um dos problemas. O outro é que a energia solar e eólica depende de sol e de vento. E nós não temos sol e vento o tempo todo. Portanto, a geração da energia depende desse combustível que não é controlado pelos seres humanos e que não pode ser estocado. Por mais que a Dilma quisesse estocar vento, a gente não consegue estocar vento e também não conseguimos estocar a luz solar. A gente poderia estocar a energia gerada pelo sol e pelo vento em baterias, mas nós não temos ainda tecnologia suficiente, nem materiais suficientes para construir todas as baterias que necessitaríamos para armazenar essa energia gerada pelo vento e pelo sol. Então esse é o problema da intermitência da geração de energia, da não possibilidade de estocar o combustível, como a gente pode estocar carvão, petróleo e gás e urânio, e nós não podemos estocar vento nem sol. Esse é o problema da intermitência e, portanto, não são fontes de geração energética confiáveis. Porque se um dia não fazer sol, se um dia não fizer sol, se um dia não fizer vento, não ventar, a gente não consegue gerar energia. E o que se faz? Acaba se plugando a matriz energética numa usina backup de suporte para os painéis solares e as turbinas eólicas, normalmente movida a gás, pode ser a carvão ou alguma outra, ou até nuclear, mas é imprescindível qualquer região, país
que esteja utilizando eólica e solar, ela também vai precisar de alguma geração de energia movida a outras fontes que a gente pode armazenar, que o combustível seja armazenado. Então esses são os grandes problemas da energia eólica e solar, que a gente não consegue realmente depender única e exclusivamente delas. Sei que eu me estendi bastante aqui no ponto, mas assim, combater a mudança climática apenas com eólica e solar, esqueçam, não tem como. E os ativistas mais experientes que estão aí combatendo a mudança climática há anos ou décadas, a maior parte deles já se deu conta que sim, é imprescindível a energia movida a fissão nuclear. Daqui a pouco vai ter a fusão nuclear também, né? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Perguntas. Cara, ficou longa essa resposta, mas acho que era importante. Acho que eu consegui explicar quase tudo. Se eu lembrar de alguma coisa, eu vou falando aqui. Vamos lá, pergunta aqui do Vitor Pereira. Explica pra mim o que é offshore, por favor. Pois é, teve essa grande polêmica aí do Paulo Guedes, já fiz vídeo sobre isso, não vou repetir aqui, mas offshore é simplesmente uma empresa aberta noutra jurisdição que não é a jurisdição da pessoa, a jurisdição da pessoa que está abrindo aquela empresa. E normalmente em jurisdições, em países onde há muito mais facilidade fiscal, menores tributos, menos regulação, muitas vezes offshore são montadas em chamados paraísos fiscais. E por que fazem isso? Primeiro, para fugir dos infernos fiscais, que é o que o Brasil é. O Brasil é um inferno fiscal. E qualquer investidor e quem faz algum tipo de planejamento tributário vai sempre buscar algum paraíso fiscal, normalmente montando uma offshore fora do país, nessas jurisdições conhecidas, que é Hong Kong é um dos principais destinos, claro que mais para quem está na Ásia. É Hong Kong, é Singapura, é Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, que mais? Isle of Man, Bermudas, enfim, tem vários destinos possíveis. Uruguai também já foi muito utilizado por brasileiros. Vamos lá, seguindo. Aqui a pergunta do Guilherme Barros. Qual a forma mais simples de fazer as pessoas entenderem o que é o efeito Cantillon? Para quem não conhece esse nome, é Richard Cantillon. Cantillon. O Cantillon foi um grande economista, empresário, investidor, especulador e teórico do sistema financeiro no século XVIII. Ele escreveu o seu grande livro, que é Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral. Ele escreveu em francês, ele é um escocês francês, e ele participou da bolha do Mississippi junto com o John Law, e ele conseguiu ganhar muito dinheiro, fez fortuna durante a bolha. Ele soube identificar exatamente o que estava acontecendo, os efeitos da impressão monetária, da expansão monetária, da expansão do crédito, como isso inflava os preços das coisas em geral e dos ativos também, gerando uma bolha especulativa, e ele surfou a bolha e ganhou muito dinheiro na bolha do Mississippi e em outros eventos também. Mas ele escreveu esse livro, que foi, se não me engano, 1730, o ano de autoria desse livro. E realmente é fantástico o que ele descreve lá de toda a mecânica do processo de criação de dinheiro, de expansão de crédito, como isso gera uma série de efeitos na economia, na distribuição de riqueza, e o que ele chamou de, que acabou depois sendo cunhado como o efeito Cantillon, que como a forma como o dinheiro vai sendo distribuído na economia, ou os pontos onde o dinheiro vai entrando, se infiltrando na economia, é nesses pontos onde, primeiramente, os preços são impactados. E é quem está mais perto dessa fonte de dinheiro, ou da expansão do crédito, quem acaba se beneficiando primeiro. Então esse é o chamado efeito Cantillon. Aqueles que estão mais perto da criação do dinheiro, que tem as suas conexões. Hoje, normalmente, é o sistema financeiro, são as instituições financeiras que estão lá plugadas no Fed, é quem consegue ganhar mais dinheiro e com isso enriquece às custas dos demais, num chamado processo de efeito Cantillon. Acho que essa pode ser uma explicação. Espero que eu tenha sido claro, mas vamos lá. Como digo, as respostas aqui são sem preparação nenhuma, então sigamos. Agora a pergunta aqui do Bruno Massa. E esse US 10-year voando, Bury rindo à toa, acho que o Bruno está se referindo ao Treasury de 10 anos do governo americano, que é o título do tesouro do governo americano.
Deixa eu até ver como é que tá aqui, porque tava subindo bastante. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Sim, tá 1,60. E para quem não... Deixa eu fazer uma explicação, né? Para quem não sabe, quem ele se referiu aqui foi o Michael Burry, aquele investidor americano que ganhou muito dinheiro com a crise imobiliária de 2008 e foi retratado no livro A Grande Aposta, do Michael Lewis, que virou filme de mesmo nome e que eu recomendo demais. É espetacular, já assisti acho que umas 10 vezes. E o Michael Burry, recentemente, começou a apostar contra os títulos do Tesouro Americano, porque a tese dele era de que a inflação ia aumentar, e bastante, até aí está correto, e que as taxas de juros de 10 anos então subiriam. O preço do título cai, a taxa de juros sobe. E que é o que está acontecendo agora nas últimas semanas, mas é um play que não é difícil. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima, sobre as apostas do Michael Burry em 2021. E não é tão simples assim, porque por mais que a tese de inflação ser menos transitória e tá aí aumentando, por mais que a tese esteja correta, eu concordava com ela e ela está se materializando, isso não necessariamente vai fazer com que os títulos de 10 anos caiam de preço e aumentem o rendimento. Pode ser que sim, em tempos normais é o que aconteceria, e existe uma pressão nesse sentido, não tenha dúvida. Mas o problema é que o Fed também é um player muito forte no mercado e que também está comprando esses ativos. Então vejam que de um lado é um mercado tentando fazer o preço, mas de outro é a autoridade monetária com liquidez infinita, porque eles podem criar dinheiro do nada, como eu expliquei, tenho explicado já, escreve ali no papel e cria bilhões, trilhões e pronto. E é claro que isso também faz preço. A liquidez infinita do Fed faz preço. Então as atitudes do Fed podem frustrar esse aumento dos juros longos americanos. E acho que um pouco é o que está acontecendo, porque em tempos normais, essa inflação que a gente está vendo agora já teria elevado o Treasury de 10 anos bem mais para cima. Então eu concordo com o Michael Burry na tese estrutural, e na direção da inflação, mas não é tão fácil assim ganhar nesse trade. Eu não sei se ele já encerrou o trade ou não, não sei se ele imagina que o Treasury 10 anos vai subir para 2%, 2,5% e depois cai de novo, não sei. Mas certamente o Treasury de 10 anos não vai refletir toda a inflação americana, porque o Federal Reserve não vai permitir. Isso eu garanto para vocês. Ok, vamos lá. Muito bem, aqui tem mais uma pergunta do Luiz. Ó. Na sua opinião, por que você acha que a teoria keynesiana dominou o ambiente das universidades? Pois é uma boa pergunta. Acho que tem algumas explicações, eu vou dar as que eu lembro agora aqui, e acho que uma delas é como a teoria keynesiana, a revolução keynesiana, gerada pela teoria geral do emprego, do juro da moeda, a obra magna do Keynes, que foi escrita em 1936, como ela colocou os governos políticos burocratas como protagonistas e a solução nas mãos de governos que deveriam incorrer em déficits fiscais para resolver um episódio depressivo, deflacionário. E ele forneceu o embasamento científico. Ou seja, toda a justificativa do ponto de vista de teoria econômica foi o Keynes que deu. Então ele acabou criando um certo, não um conluio, mas um relacionamento muito simbiótico quase entre a classe dos economistas, a ciência econômica e os políticos e os governantes. E de certa forma também a forma como os austríacos costumam enxergar a economia sempre de forma descritiva. É entender o que está acontecendo, descrever as relações de causa e efeito. Se essas políticas forem adotadas, isso é o que tende a acontecer, ceteris paribus, tudo o mais constante, e é isso que a economia deveria fazer. Mas a economia keynesiana ela também é muito mais normativa, ou seja, ela prescreve soluções e também coloca o economista na condição de engenheiro social, aquele que deve intervir no processo social. Inclusive, se vocês colocarem, isso chega a me chocar até, no site do Corecon, acho que é do Paraná, que é o Conselho dos Economistas, tem lá a definição de economista, que é aquele que tem o diploma de bacharel em ciências econômicas, está capacitado a intervir no processo social.
essa é a forma como eles enxergam a profissão dos economistas. E eu acho que exatamente o contrário. Porque você entendendo como funciona a economia, como funciona o sistema de preços livres, o incentivo de lucro e prejuízo, a solução quase sempre dos austríacos e, por consequência, liberais não mexe, não se meta, não atrapalhe, a economia vai se ajustar, basta deixar que ela funcione sem nenhum empecilho, sem nenhuma amarra, sem nenhuma intervenção do governo, seja via tributo, seja via regulação, burocracia. Mas é muito difícil para os governantes escutarem essa sugestão. Que eu devo? O governante quer sempre fazer alguma coisa. E como dizia, acho que o Ronald Reagan dizia que essas eram se não me engano, as 6 ou 7 palavras que mais davam medo nele na língua inglesa. I'm from the government and I'm here to help. Eu sou do governo e estou aqui para ajudar. Ronald Reagan, presidente americano da década de 80, dizia exatamente isso. I think you all know that I've always felt the 9 most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help. E eu concordo plenamente com ele. Mas o economista keynesiano, normalmente, tem as suas prescrições e coloca o governante como alguém que deve fazer alguma coisa, que deve intervir no processo social. Eu discordo dessa prescrição. Acho que esse é um dos motivos, não sei qual seria outro, mas enfim. Vamos lá, só vou falar de Keynes aqui, vamos lá. Aqui é do Vitor, vou tentar acelerar aqui, senão vai ficar muito, muito longo. E a prata? Eu não tenho investido na prata. Quem quiser entender mais de prata, siga o Tavi Costa. Ele tem aqui conta no Twitter e no Instagram. E também aqui pela Crescat Capital, o canal do YouTube da Crescat. De repente eu coloco um vídeo dele aqui. E como ele diz, se você entender ou adivinhar a direção do preço do ouro, você vai adivinhar também o da prata. A prata é muito mais volátil do que o ouro, tem uma oferta mais elástica. E também tem mais usos industriais do que apenas um uso como ativo de proteção, ativo monetário, e portanto ela oscila de preço muito mais. Mas segue a mesma trajetória de preço do ouro. Aqui é do Isaac Moura. Você vê uma possível solução para o custo energético do Bitcoin? Não, para mim não é problema algum. Já fiz um vídeo sobre isso, então não vou repetir aqui tudo isso. Vou colocar o link aqui em cima. Mais outro aqui. Boa, aqui do Arthur Medeiro. Daria para voltar pro padrão ouro atualmente, ou a gente teria problema com a economia internacional? Tecnicamente, não haveria problema para voltar com o padrão ouro, mas politicamente eu não vejo esse padrão monetário retornando tão cedo, se é que algum dia vai voltar, porque os governos não querem viver sob as amarras, a disciplina do padrão ouro. Porque é o padrão ouro que impede a emissão de moeda em excesso, então acabaria obrigando os governos a serem muito mais disciplinados fiscalmente, mais austeros, viver apenas com os tributos e o nível de endividamento normal, e não esse que hoje acaba sendo permitido pelo monopólio de emissão de moeda. Então, politicamente, eu acho que é praticamente inviável. Além disso, voltando aos keynesianos, que dominam as universidades, dominam também o receituário de política econômica, nenhum imagina que seja uma boa ideia voltar ao padrão ouro. Eles não veem o padrão ouro com bons olhos. Para eles, o padrão ouro realmente era restrição, era empecilho para discricionariedade de política monetária. O governo tem que inflar a oferta monetária, por qualquer motivo que seja, o padrão ouro não permite. Então vamos acabar com o padrão ouro, tira essa restrição de cima da mesa e deixemos os bancos centrais e governos imprimir moeda à vontade. Começou assim em 1933, quando o governo americano, com a Ordem Executiva 6102, maio de 33, obrigou os americanos a entregar o ouro que tinham em posse, ou certificado de ouro, em troca de cédulas do Federal Reserve. Então não foi um confisco, mas foi uma venda forçada. E no ano seguinte, 34, o governo americano desvalorizou a onça Troy, que era 20 dólares, 20,67
dólares por onça Troy, e eles desvalorizaram, foi para 35, se eu não me engano, 30 e alguma coisa. Mas enfim, esse foi um passo importante do ponto de vista dos governos para permitir a inflação monetária. Basta ver os gráficos todos da época de expansão da base monetária, que é impressionante. Então eu acho que politicamente não veremos mais padrão ouro. Aqui a pergunta do Luiz Freitas: qual o limite de juros que o Fed pode subir? Eu já falei sobre isso naquela minha série Por que o Fed está encurralado. E eu diria que o limite de juros da taxa básica está ali em torno de 2%, 2,5% no máximo, que foi similar ao da última tentativa de normalizar os juros, isso foi até 2018, finalzinho do ano, e que a partir daquele momento, ou até um pouco antes, já gera muitos prejuízos nos balanços dos bancos comerciais, e isso torna hoje uma elevação de juros quase que impossível. O sistema não aguenta mais uma elevação de juros. É necessário muitas reformas de como o sistema bancário financeiro conseguiria lidar com uma normalização de juros. E até hoje eu não vi nenhum banco central, nem o Fed, nem governos, nem reguladores pensando realmente em como normalizar a política monetária e quais deveriam ser as reformas necessárias para permitir que esse processo transcorra naturalmente. Então, para mim o limite está aí, acho que é 2,5% no máximo, e daí não passa, e não vai acontecer em 6 meses. A minha aposta segue sendo que o Fed começaria a elevar os juros finalzinho de 2023, talvez 2024, e aí vai subir lentamente, 25 pontos base, até chegar a esse nível, talvez em 2025, alguma coisa assim, mas essa é a minha aposta. Então, juros perto de zero por muito tempo. Vamos lá, perguntas mais aqui, ó. A adesão de alguns países emergentes ao dólar na pandemia alivia a inflação? Eu não sei que... Deixa eu ver. Eu não sei se que adesão seria essa. Confesso que eu não sei que adesão seria essa ao dólar. Mas os países que estão dolarizados certamente têm até talvez tenha uma exceção, mas os países que realmente usam o dólar como moeda oficial têm uma inflação de preços semelhante à do dólar, dos Estados Unidos, e não a nossa brasileira, nem da Argentina, nem da Turquia. Então, dolarização seria um passo para conter a inflação de preço. O problema é que hoje o dólar foi inflacionado, então aqueles que têm dólar como moeda oficial acabam sofrendo para o bem e para o mal com a política monetária do Fed. Aqui uma do psicólogo Julie Everson. Julie Everson deve ser. Inflação igual expansão monetária. Mas você menciona de inflação de preço da energia na Europa. Pois então, foi aquilo que eu falei acho que eu falei até na última sessão de respostas aqui, perguntas e respostas do Instagram, no vídeo do domingo passado, onde eu disse que você pode ter inflação de preços no curto prazo, tanto pelo lado da expansão monetária, então o dinheiro está mais abundante, quanto pelo lado da oferta, caso caia a produção da economia. E nesse momento nós temos os dois fatores ao mesmo tempo. Então, a questão energética, claro que pode ser um fator de pressão no curto prazo, porque caiu a produção de energia elétrica, está aumentando o preço. Então, é um choque de oferta, assim, pelo lado da energia elétrica, e que impacta vários outros preços, porque menos energia elétrica encarece, ou energia elétrica mais cara acaba encarecendo os outros preços da economia. Então, no curto prazo, sim, é um choque. Vamos lá aqui, mais perguntas. Por que a maior parte dos grandes fundos não ultrapassa o benchmark? É uma pergunta difícil, mas realmente Olha, tem algumas explicações, tem algumas tentativas de explicar por que a gestão ativa de investimento acaba não batendo os principais benchmarks, que muitas vezes o melhor é simplesmente coloca no índice e esquece, do que tentar ficar batendo os benchmarks via fundo.
Mas, pois é, boa pergunta, né? Eu acho que eu já li texto sobre isso, vou ver se eu me lembro de algum, que agora não me vem nada na cabeça, e eu coloco na descrição do vídeo. Vamos lá. Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Aqui é do James Cabral. A redução de estímulos, racionalmente falando, não era para ser visto como positivo no mercado? Pois é. Esse é um ponto curioso que a gente está vivendo no mercado de ações, especialmente americano, pelo seguinte. Hoje, sexta-feira que eu estou gravando, saiu o relatório de emprego que foram registradas 194 mil novas vagas de emprego, ou melhor, novos postos de empregos criados. Então, a criação de empregos em setembro, 194 mil. E o mercado esperava 500 mil. 500 ou 300, enfim, foi bem abaixo do que o mercado esperava. E aí, isso, pô, do ponto de vista econômico, pô, isso é uma notícia ruim. A economia não criou tanto emprego quanto se imaginava. Mas aí que vem o lado curioso do momento que a gente está vivendo, é que, bom, já que foi uma notícia ruim para a economia, o emprego americano não voltou como deveria, isso significa que o Fed, então, vai manter os estímulos por mais tempo e talvez não reduza os estímulos, então, a festa nos mercados vai seguir a liquidez jorrando. Essa é a leitura que o mercado anda fazendo, então é quase que notícia ruim vira notícia boa para o mercado financeiro. Mas essa é a loucura atual do momento. Vamos lá, mais umas aqui. Livros para iniciante, mas não tão iniciante. Tá difícil essa. Essa é a pergunta mais difícil. Eu fiz algumas sugestões já no... Acho que foi um vídeo que eu fiz sobre leituras de teoria monetária. Vou colocar esse vídeo aqui, ficou bem bacana. Foram, acho que umas 10 indicações de livros. Aí tem de tudo. Iniciante, não tão iniciante, médio e avançado. Vamos aqui, mais perguntas. Uma pergunta interessante aqui. No futuro, todas as moedas de países vão acabar e vai ter uma cripto única? Olha, o futuro é difícil prever, obviamente. Quando a gente analisa e estuda a história monetária, a evolução das moedas, a maior parte das moedas nacionais acabam sendo dizimadas, perdem todo o seu valor e são substituídas por novas moedas. A gente teve isso aqui no Brasil, eu vi Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real. Então só eu vi 6 moedas no Brasil. E no mundo desenvolvido, nós temos o dólar que dura desde lá da década do século XVIII. Claro que ele foi mudando a sua definição legal até, mas a moeda dura. Libra esterlina dura mais de século. Franco suíço dura mais de século. O marco alemão é difícil, né? O marco alemão foi abruptamente terminado por conta da introdução do euro, a moeda única europeia. Mas dizem que, acho que foi Voltaire que dizia, né, que o valor intrínseco de toda moeda de papel é zero. Em algum momento ela chegará a esse valor. E a verdade é que ela pode demorar muito tempo para não valer nada. E esse zero pode ser realmente muito distante no tempo. Então a moeda vai perdendo o poder de compra ano após ano, mas sem nunca perder toda a sua credibilidade a ponto de ser repudiada pelos cidadãos. Vejam o dólar, desde que o Federal Reserve foi criado em 1913, começou a operar em 1914, o dólar já perdeu mais de 96% do seu poder de compra. 96% do poder de compra. O real já perdeu 85%, quase 86% do poder de compra. Isso significa que a moeda vai acabar? Não, mas ela vai perdendo poder de compra ano após ano. Até isso me faz lembrar de uma curiosidade, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho, peraí. Aqui tem uma bacana que eu recebi de... Já vou mostrar, peraí. Segura aí. Perdão. Ó, achei o que eu queria achar. Primeiro, uma muito bacana aqui que eu não conheço, eu fiquei sabendo pela internet, eu acho. E
querido seguidor que nos acompanha me mandou pelo correio, que é uma nota de 50 francos franceses, aqui ó, Banque de France, aqui tem a nota, e na nota temos o Antoine de Saint-Exupéry. Não sei falar francês, eu sei falar quase nada. E aqui o Pequeno Príncipe, muito bacana então essa nota aqui do Pequeno Príncipe. E eu gostei muito dessa nota e comentei no meu Twitter, eu acho, ou no Instagram, e aí um seguidor me mandou, e eu agradeço muitíssimo. Mas por que eu tô falando disso? Ah, enfim, franco-francês também não circula mais. Mas veja que curioso, isso acontece com o Brasil também, com as nossas notas de cruzado e cruzado novo. Naquele momento, para ver como o dinheiro nunca vai verdadeiramente a zero, naquele momento, plano cruzado, moeda nova introduzida, 1986. Ela perdeu quase todo o poder de compra e valeu zero naquele momento. Então não valia nada, foi substituída pelo plano cruzado, pelo cruzado novo, depois cruzeiro, etc. Então essas moedas, no instante que elas estavam circulando e deixavam de circular, elas praticamente não tinham mais nenhum valor. Mas hoje, elas até retêm algum valor como peça de museu, algum valor comemorativo. Da mesma forma que essa nota de 50 francos, que ninguém aceitaria no comércio na França. Mas, ou acho que ninguém aceitaria. Mas voltando à história do valor zero das moedas de papel, aqui tem uma muito bacana que eu achei fantástico. E até na época, acho que eu fiz já um vídeo sobre isso, vou colocar ele aqui, onde na União Europeia eles começaram a imprimir cédulas de euro de 0 euro. Então, 0 euro. E eu quando descobri isso, eu achei, não pode ser. Isso realmente é uma nota real de 0 euro. Claro que é uma nota que ela foi impressa e cada país da União Europeia imprime a sua com os seus ícones, símbolos da cidade, enfim, questões históricas aqui. Esse é o de Berlim aqui, ó, um palácio de Berlim, Berliner Schloss. Enfim, e a ideia, isso aqui era para servir como souvenir, tá aqui, ó, Euro Souvenir. E eu quando descobri que eles tinham impresso uma nota de 0 euro, eu falei, cara, achei tão irônico, porque pela primeira vez o dinheiro de papel tendo a denominação do que ele realmente vale, que é zero. Porque, no final das contas, ou quase zero, né? É engraçado porque isso aqui era vendido na época por 2,50 euros. Não sei quanto é que tá custando agora. Até se alguém souber, estiver assistindo esse vídeo e mora na Europa, tentem saber quanto está valendo agora uma nota de 0 euro e comentem aqui abaixo. Mas enfim, eu nem sei porque eu tô falando disso. Assim, a pergunta... Aqui também foi o Franco Lupo que me mandou. Muito obrigado. Ele que mora na Alemanha e me mandou. Obrigado, Franco. Um belo presente que guardo com muito carinho. Mas voltando, essa pergunta sobre se eu acho que as moedas vão acabar, né? Aqui, ó. Se eu acho que... Tá, cadê? Aqui, ó. Se no futuro todas as moedas de países vão acabar e se vai ter uma cripto única. Então é difícil dizer que as moedas vão acabar. Acho que elas podem durar muitos anos mais sem serem repudiadas pelos seus cidadãos. E uma cripto única, eu também imagino que apenas uma cripto única vá existir e todas as demais serão extintas. Eu acho que vai ser um ambiente como está sendo agora, ainda de experimentação, onde vários ativos vão circular, mas assim como agora existe apenas uma única moeda mundial, que é o dólar, tudo é precificado no dólar, não é no euro, não é no real, não é no franco suíço, é no dólar. Tudo é precificado em dólar. Há uma tendência a uma commodity apenas, ou a uma moeda apenas, se sobressair diante de todas as demais e acabar sendo a moeda ou o padrão monetário ou a unidade de conta do planeta. Se vai ser uma cripto no futuro, é possível. Para minha aposta, se for uma cripto, para minha aposta, sim, continua sendo o Bitcoin, por tudo que eu já cansei de falar nesse canal, não vou repetir agora. Mas não acho que, mesmo que o Bitcoin se sobressaia como a principal, eu não acho que isso, por si só, faça com que todas as outras desapareçam. Vamos lá, mais uma. Qual o cenário se os governos continuarem aumentando a base monetária até 2025? Primeiro, os governos seguirão aumentando a base monetária. Para mim, essa é a premissa básica que vocês podem ter para sempre. Mas
apenas base monetária por si só não gera expansão dos demais agregados monetários. Eu vou recomendar aquela série de novo, porque o Fed está encurralado, e até uma outra que eu fiz sobre o risco de hiperinflação, vou colocar os links aqui, porque lá eu explico muito bem essa mecânica da criação de dinheiro, a diferença de base monetária dos demais agregados, então não é tão simples assim. Mas BCs seguirão imprimindo moeda. Aqui a pergunta do James aqui, ó. Inflação atual, se comparada a outros períodos pós-crise, não está abaixo da média? Por que tanto rebuliço? Olha, se a gente olhar a nossa inflação que hoje saiu, IPCA veio em setembro 1,16%, em 12 meses 10,25%, maior patamar desde 2016, início do ano. O problema é que agora, essa inflação, ela sim que tem o componente da pandemia, desse desarranjo mundial, que vai seguir pressionando a nossa inflação também. E eu acho que o rebuliço sempre tem, porque é uma inflação que estava subindo, segue subindo, ainda não parou, e isso machuca o cidadão, machuca a sociedade, especialmente aqueles que vivem de salário fixo e não têm tantas condições de poupar. É o padrão de vida que vai diminuir. Ano passado ele podia comprar carne de primeira, agora não pode mais. Agora talvez é só frango, daqui a pouco nem frango. A conta de luz que ficou mais cara. Então o ar-condicionado que ele tinha comprado e que gostava de deixar a casa mais confortável, daqui a pouco o ar-condicionado vai ser só para dormir e olhe lá. Então a inflação vai corroendo o poder de compra da sociedade e o seu padrão de vida. O salário mínimo pode compensar parte, mas não compensa tudo, e até porque o salário mínimo, temos um grande número de informais no Brasil, então o salário mínimo não resolve tudo, e se o salário mínimo resolvesse, bota o salário mínimo em 50 mil reais e todo mundo vira rico, não é assim que funciona. Então, esse é o problema, e por isso é tanto rebuliço, né, que é perda de poder de compra da moeda. Vamos lá. Melhores BDR para ETF de ouro, prata e... Bom, eu acho que no Brasil, ETF de ouro, eu tenho gostado do Gold 11, porque ele o valor unitário de cada cota é muito baixo, é R$10. Isso permite que você consiga, com pouco dinheiro, já ter uma exposição a ouro. O Gold 11 replica o ETF IAL, lá fora, não é o GLD, que é um outro ETF grande lá fora, é o principal, mas o IAL também é quase tão grande quanto. Então eu diria que ouro seria Gold 11. O OZ1D não é um ETF, ele é um certificado de depósito de ouro da BMF, mas como o OZ1D equivale a uma barra de 250 gramas, o preço dele é muito alto, então é mais de R$80 mil um único contrato de OZ1D. E a liquidez não é tão alta, então tem pouco volume de negociação. Teria o OZ2D, que é uma barra de 10 gramas, mas também não tem muita liquidez. Vamos lá. Seguindo. Você concorda com as previsões de dólar a 5,20 esse ano? Putz, não tenho ideia. Fazer previsão de dólar eu acho que é um exercício... Deixa eu até aumentar aqui. Eu acho que é um exercício, assim, previsão cravada, tem pouca utilidade, para dizer o mínimo. Então, não sei. Acho que pode ser. Tá 5,50, 5,45. Pode ser. Opa, deixa eu voltar aqui. Que foi para cima aqui, peraí. Ai, que fiz caca aqui, peraí. Deixa eu voltar. Vamos lá, aqui, agora eu voltei. Livro que recomenda para quem quer se tornar um hodler. Olha, hodler, para quem não sabe, hodler é uma referência, é um trocadilho de holder, que é aquele cara que segura o ativo, que segura as ações. E para quem não sabe, isso é uma história interessante. Isso foi em 2013, um entusiasta e holder de Bitcoin em 2013, quando estava tendo uma queda no mercado forte. Ele fez um post no bitcointalk.org. Se eu lembrar, eu boto o link aqui abaixo. E ele escreveu assim, I am hodling. E botou tudo em letra maiúscula. Ele se
fez um typo, né? Digitou errado, em vez de botar I am holding, ele escreveu I am hodling. E aí acabou virando meme e tradição aí da comunidade. E agora, hodler significa aquele cara que vai guardar para sempre, ou que vai guardar por muitos anos. Então, o livro que eu recomendo, meu livro, Bitcoin, a Moeda na Era Digital, acho que não tenho nenhum aqui comigo agora. Acho que não tá nenhum comigo aqui, mas enfim. Bitcoin, a Moeda na Era Digital, acho que é uma ótima introdução ao assunto, e eu falo muito do ponto de vista econômico. O padrão Bitcoin do Saifedean Ammous também é muito bom, e ele fala muito sobre a história do dinheiro, mais do que apenas sobre Bitcoin. Eu acho que esses dois já bastam, hein? Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo tá de pergunta já, porque senão vai ficar muito tempo. Bom, já tá quase 1 hora de novo. Talvez eu vou dar uma pausa e vou seguir nas perguntas e faço 2 vídeos. Então eu vou responder mais 2 perguntas aqui, depois eu vou dar uma pausa, vou seguir respondendo e vou gravar e vou publicar daí na terça-feira, quem sabe, no dia do feriado, dia 12 de outubro. Então vamos lá, mais 2 aqui. Qual o impacto no Brasil com o calote da dívida americana? Primeiro, isso seria um impacto colossal e no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Mas eu não acredito que isso vá acontecer de fato, porque o governo americano sempre eleva o teto da dívida, não vai ser diferente dessa vez, eles encontrarão a solução política no último momento para evitar um calote oficial, porque isso traria consequências para o mercado financeiro, para o mercado de treasury, que é o mercado mais líquido do mundo, dívida pública americana, enorme. Então, eu não vejo isso acontecendo. Talvez, será que eles vão chegar até o último momento e realmente não elevar o teto da dívida e dar um chabu enorme? A possibilidade existe. Não acho que é o que vai acontecer. Vamos lá, mais perguntas aqui. Pela conjuntura atual, seria uma boa estratégia ficar vendido em empresas de minério de ferro? Olha, primeiro, shortear papéis, que é vender a descoberto ou ficar vendido no papel, não é algo simples. Você tem que colocar margem, você tem que acertar a direção do papel, e caso não acerte ou no curto prazo o trade não vá na direção que você queria, você pode ter chamada de margem e ter que colocar mais capital. Então, o shortear é difícil, tem um cuidado. Comprar uma put é financeiramente mais fácil, você tem o downside, né? É limitado, é o prêmio que você pagou por aquela put, uma opção de venda. Então, é uma forma mais tranquila de apostar contra uma empresa, mas também não é tão fácil, porque você precisa pegar um momento onde o mercado não está com tanta volatilidade, então as opções estão mais baratas, tem que saber qual o vencimento que você vai comprar, tem que ter um preço de strike, né, definir o preço de exercício daquela opção, você tem que escolher um papel que tenha liquidez para as opções, não são todos que têm. Então tem uma série de detalhes que faz com que apostar contra uma empresa não seja tão simples assim. Seja vendendo a descoberto, seja comprando uma opção de venda, uma put. Mas, em específico, sobre minério de ferro, minérios são empresas muito voláteis. Vejam aí o que está acontecendo com a Vale, com o Rio Tinto, o BHP. Então, é um mercado de commodity, é cíclico, como deu uma porrada para cima agora em 2021, teve uma pancada para baixo no preço do minério, isso impacta as empresas. Será que mais a longo prazo elas vão sofrer e elas estão num bear market agora? Isso foi apenas um soluço de 2021, a disparada para cima de preço? Talvez. China está desacelerando e vai desacelerar. Esse problema da incorporação do setor imobiliário lá, que está tendo essas várias incorporadoras tendo problema, agora já avançou, não é mais apenas a Evergrande. Teve uma nova que é a Fantasia, a Sunac Holdings, enfim. Pode ter certeza que é um problema estrutural do setor imobiliário da China e não é restrito apenas à Evergrande. Então isso vai afetar a demanda por aço, vai afetar a demanda por minério. Será que vai durar por muitos anos? Difícil saber. Talvez possa se arrastar por mais anos, sim. Então, por isso é tão difícil apostar contra minério de ferro. Mas vamos lá. Eu acho que eu fico por aqui. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar agora.
Essas perguntas foram várias, algumas acabei me estendendo demais, talvez. Como eu digo, é para parecer mesmo uma conversa com vocês que estão assistindo e mandando pergunta, não tem uma preparação prévia. E então eu vou desligar a câmera, vou tomar uma água e vou reiniciar e continuar nas perguntas, porque, cara, vocês mandam muita pergunta, muito obrigado, mas é impossível responder tudo. Mas fico por hoje, fico aqui. Por hoje eu fico por aqui. Caramba, tô me enrolando nas palavras. Por hoje eu fico por aqui. Espero que tenham gostado e volto no próximo vídeo. Tem que tomar fôlego agora para continuar. Mas enfim, seguiremos. Mas para vocês que estão assistindo o vídeo no domingo, apenas na terça-feira que eu vou publicar esse. Então, até lá.